Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre a sua família. Que o Espírito Santo do Senhor passeie no nosso meio, inundando a sua vida. Que você saia daqui encharcado da presença do Espírito Santo de Deus, que é força para vivermos nesses tempos difíceis. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Atos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 4, e logo após do versículo 42 ao versículo de número 47. Diz assim a palavra do Eterno: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo agora de número 42 a 47, continua dizendo assim a palavra do Senhor ao nosso coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos no teu nome. Te agradecer também, ó Pai, porque o Senhor cumpriu a promessa da vinda do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Obrigado, Pai, porque temos a plena convicção e certeza de que Ele está aqui. O Senhor está aqui. Por isso, bendizemos o teu nome. E fala conosco, ensina-nos, guia-nos na verdade, que é a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus está aqui, irmãos. Já cantava minha avó um hino. Se você souber, vou arriscar aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cristo está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O
O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Que Ele possa falar ao seu coração, ministrar a sua vida poderosamente essa noite no nome de Jesus. Domingo de Pentecostes, celebração, como o pastor Evandro nos falou há pouco, após a Páscoa, 50 dias, 40 dias de Jesus com os seus discípulos. Após Jesus subir ao céu, os discípulos ficaram ainda se reunindo no cenáculo, orando, esperando o cumprimento da promessa da vinda do Pentecostes mais 10 dias. 10 dias talvez dos mais angustiantes para os seus discípulos. Mas, ao olharmos para o capítulo 2 do livro de Atos, nós podemos aqui nos maravilharmos diante do cumprimento da promessa de Deus. Essa promessa que permeou todo o Antigo Testamento. Isaías 44, versículo 3, nos diz assim: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a tua bênção sobre a tua descendência. Lá em Joel capítulo de número 2 também há o anúncio do envio do Espírito Santo de Deus. E olhando agora para o texto de Atos, não há como não nos emocionarmos, isso não mexer com o nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é real, ela é viva, ela é poderosa, ela se cumpre. E no versículo de número 1, começa dizendo o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A verdade é que a palavra de Deus se cumpre. Esse Espírito da promessa veio, foi enviado, não foi fabricado por obra humana, não foi fabricada pela religião, pela sociedade, mas veio do céu. Esse Espírito agora manifesta a presença de Deus e a obra de Cristo na vida da sua igreja. Esse Espírito ensina todas as coisas. Esse Espírito que é o responsável pela regeneração das nossas vidas em Cristo Jesus. Esse Espírito que serve como nosso intercessor com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Esse Espírito que é o Paracletos de Deus, o outro Consolador que Jesus tinha pronunciado no Evangelho de João capítulo 14. Esse Espírito que agora não é mais uma mera promessa, mas é a realidade permanente da presença de Deus sobre a vida da sua igreja. Ele vem como cumprimento, ele agora inunda, ele agora deixa esses discípulos, essa comunidade de pessoas cheias do seu Espírito Santo. E ao olharmos para essa igreja, e olhando para a minha vida e a sua vida como igreja de Jesus no século 21, nós precisamos perguntar: como é a minha vida, ou a vida da igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus? E temos então uma frase do livro do Bill Hybels, que ele faz a seguinte pergunta: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde nesse seu livro: é a igreja que Deus está edificando dentro de você, através da obra do Espírito Santo. Essa é a igreja mais importante do mundo. Quais então são as marcas dessa igreja, que ainda hoje pode transformar o mundo? Quais são as marcas dessa igreja que podem manifestar a graça e a misericórdia desse Deus no mundo? Nós precisamos então voltar a essa igreja mãe, essa igreja de Jerusalém,
não porque ela era perfeita, não porque tinha homens e mulheres perfeitos, longe disso, gente diferente toda a vida. Você pega um Pedro e um João, coloca-os lado a lado e você vê personalidades, dons, características totalmente diferentes. Mas essa igreja, agora na perspectiva da ação e do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Essa igreja que agora é edificada no poder do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que conheciam a Cristo, que criam em Cristo, tinham o Espírito de Deus em suas vidas, mas que agora de uma forma maravilhosa e extraordinária são repletos desse Espírito, manifestam agora marcas importantes para mim e para você olharmos, percebermos, vivermos. Hoje nós olhamos para as igrejas e elas revelam grandes desequilíbrios no nosso tempo. Nós podemos perceber igrejas que zelam pela sua doutrina, mas tem uma celebração não tão entusiasmada. Igrejas que têm um forte ação na obra social, mas é uma igreja que não tem zelo pela oração. Nós percebemos igrejas que crescem numericamente, mas que mercantilizam a fé. Vamos olhar então para essa igreja de Jerusalém, como exemplo e modelo de igreja que agora, impactada pelo Espírito Santo de Deus, tem a sua ação no mundo. É uma igreja que, em primeiro lugar, tem zelo pela teologia. Versículo de número 42 do texto que nós lemos, a palavra nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja com uma firmeza doutrinária. É uma igreja que nasceu não sob heresias, mas agora sobre uma plataforma, um alicerce da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito, uma pregação cristocêntrica e uma permanência dos novos crentes nessas doutrinas dos apóstolos aprendidas com Cristo Jesus. Eu nasci numa igreja, numa família, não na igreja, em uma família onde eu tive o privilégio de, desde menino, ter acesso à palavra de Deus. E eu tenho uma lembrança de minha avó sempre me dizendo assim: filho, saco vazio não para em pé. E ela colocava comida. E após nós comermos na casa da avó, ela olhava para a gente e falava assim: mas também a sua vida em Cristo não para em pé sem a palavra de Deus. Então ela abria a palavra e meditava na palavra com a gente. Nós somos uma igreja, graças a Deus, que preza pela palavra de Deus. Você pode olhar para esta igreja, e eu, sem dúvida nenhuma, posso dizer isso, é uma igreja que os seus filhos têm aprendido a palavra de Deus. Nós temos ministérios, aqui a Central Kids, todos os departamentos de adolescentes, jovens, as células. Você tem ouvido da palavra de Deus. E essa palavra, como nos diz lá no Salmo de número 105, versículo 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela palavra. Uma igreja então fiel não pode de forma alguma viver fora da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, que você faça como Josué, quando assumiu a responsabilidade de substituir Moisés numa liderança forte após 40 anos, o medo em seu coração. Nós temos nesse texto de Josué capítulo 1, Deus olhando para Josué e dizendo assim: que você não tema, que você possa
entender que eu é que estou mandando. Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Mas antes ele fala para que eles pudessem estar na palavra e que não viessem a desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nessa palavra, meditar, orar, estudar. Que você possa, pai, mãe, que está aqui essa noite. Como eu tive uma avó e uma mãe aonde me discipularam. Todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro da minha mãe ao redor da minha mesa, no culto doméstico, desde a infância, com a palavra. E eu digo sempre que aquilo que eu aprendi da palavra de Deus não foi num banco de seminário, mas foi no banco ao redor da mesa da minha casa. E ali minha mãe debruçava horas com a gente, colocando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Que nós possamos ter o zelo pela palavra, que nós possamos entender que uma igreja, e você como igreja, é uma igreja que deve estar firmada na palavra de Deus. Eles perseveravam também na oração. Versículo de número 42, ainda continua a nos dizer o texto: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partir do pão e nas orações. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, conceitos de oração, mas era uma igreja que orava. Efetivamente ela orava. Ela dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos, até porque não tinha quase nenhum. É uma igreja que, ao olhar para todo o livro de Atos, nós percebemos essa igreja orando, intercedendo diante da presença de Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 14, diz a palavra: todos unânimes perseveravam em orações. Atos capítulo 3, versículo 1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, a igreja sobre perseguição ora, o lugar treme e o Espírito desce. Atos capítulo de número 6, versículo de número 4, diz assim, que a liderança entende que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Atos capítulo de número 9, versículo de número 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo, olhando para Paulo, ele estava ali orando. Atos capítulo 12, versículo de número 5, diz assim que Pedro estava preso, e havia oração incessante por parte da igreja, e Pedro é liberto. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3, a igreja de Antioquia ora e pede a Deus, pela ação do Espírito Santo, que as portas das missões mundiais se abram, e então eles enviam Paulo e Barnabé. Atos capítulo de número 16, versículo de número 25, Paulo e Silas oram na prisão. Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos capítulo de número 28, versículo 8 e 9, Paulo ele ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. Essa vida no Espírito é uma vida engajada em oração. É uma vida que nós devemos nos dedicar à oração diante da presença daquele que ouve, escuta e atende e responde às nossas orações. A vida no Espírito é uma vida que não duvida da ação e do poder de Deus. É uma dedicação, nem uma oração incessante diante da presença de Deus. Essa igreja é a igreja que ora. A igreja hoje fala de oração, mas não ora. Havia temor de Deus na igreja. Versículo de número 43, em cada alma havia temor. Nessa comunidade agora encharcada pelo Espírito Santo, havia temor em seus corações.
Queridos, hoje nós vivemos um tempo relativista onde as pessoas estão acostumadas com o sagrado e há uma banalização do sagrado e as pessoas não temem mais a Deus. Posso citar uma ocasião no livro de Atos, lá no capítulo 5, onde o pecado da mentira foi punido com a morte, porque Ananias e Safira zombaram de Deus. Não temeram a Deus. Por isso, nós devemos entender que uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que brinca com aquilo que foi nos dado por um alto preço. A nova oportunidade de uma vida em Cristo Jesus. Que você possa temer ao Senhor. Havia também a presença da intervenção extraordinária de Deus. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Atos capítulo 3, o paralítico é curado. Atos capítulo 4, versículo 31, o lugar onde a igreja ora treme. Atos capítulo 5, versículo 12 e 15, muitos sinais e prodígios foram feitos. Atos capítulo 8, versículo de número 6, Filipe realiza sinais em Samaria. No capítulo 9, a conversão de Saulo, ela é seguida da cura. Atos capítulo 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos capítulo 16, há um terremoto em Filipos. Atos capítulo 19, versículo 11, Deus, pelas suas mãos de Paulo, opera milagres. Minha mãe costumava dizer, e nós olhando para a história, talvez você é desse tempo, onde a nossa igreja era conhecida como a igreja dos milagres. Mas ela não era conhecida, ela continua sendo conhecida porque Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo e Ele continua a operar milagres em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde Deus tem usado como um instrumento nessa terra, onde há tantas lutas, tantas dificuldades, tantas doenças, tantos problemas, tantas crises, tantas desilusões, tantos problemas dentro dos nossos lares, tanta falta de comunicação, aonde traz desgastes nos relacionamentos, e eu e você somos a resposta de Deus quando estamos cheios do Espírito Santo para operar os milagres de Deus ainda nesse tempo. A igreja em Jerusalém é uma igreja que, cheia do Espírito Santo, ela está sendo usada como instrumento de Deus para a operação extraordinária de Deus, de milagres nessa terra. Hoje nós vemos dois extremos, aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam os milagres. Mas eu e você temos que ser do povo que, na ação do Espírito Santo de Deus, temos testemunhado e sido o milagre de Deus nessa terra. Segundo lugar, é uma igreja que não apenas tem aqui uma teologia sólida, na palavra, na oração, na ação milagrosa do Espírito nessa terra, mas é uma igreja também que tem entusiasmo. A igreja tinha prazer de estar na casa de Deus, versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja que agora, cheia do Espírito Santo de Deus, eles amavam estar na casa de Deus. Aí não tem como eu lembrar da escola dominical quando eu ia, e o versículo que se recitava é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse lugar aonde você está é o lugar de bênção, porque aonde o Senhor tem manifestado a bênção é quando nós entendemos que como igreja
nós nos reunimos como povo de Deus e ali o Senhor manifesta a sua presença, a sua obra. É quando nós estamos juntos que podemos, de uma forma muito mais expressiva e maravilhosa, experimentarmos o amor de Deus ao olhar para o outro. E quando nós entendemos e enxergamos Deus no outro, nós então nos alegramos, o nosso coração se enche de alegria. O culto, o estar em comunhão deve ser uma delícia. Na linguagem dos Salmos, gosto desse texto: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Vale mais estar um dia na casa e na presença do Senhor do que estar outros 1000 fora da sua presença. Por isso, agradeça a Deus por essa igreja. Agradeça a Deus por esse irmão que está do seu lado. Pode estar difícil, pode estar com problema, pode estar com doença, você pode estar passando o perrengue que for, mas agora você está na presença de Deus junto com o teu irmão, e isso tem que gerar alegria em seu coração. Há louvor nessa igreja, alegria ultra circunstancial nessa igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 40 a 42, os apóstolos, eles estão sendo açoitados pelo sinédrio. Eles retiram-se regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas pelo nome de Jesus. Essa igreja cheia do Espírito Santo, na promessa lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder agora está sendo manifesto na vida dos discípulos. Eles estão sofrendo a perseguição, a morte, e eles estão sofrendo isso com alegria nos seus corações. Atos capítulo 6, versículo 15. Estevão, na hora da morte, vê Jesus e o seu rosto é transfigurado como um rosto de um anjo. Atos capítulo de número 13, versículo de número 52. Os discípulos em Antioquia da Pisídia, mesmo perseguidos, transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que mistura o sofrimento com a adoração. É uma igreja que entende as palavras de Jesus, olhando para os discípulos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É uma igreja que entende, mesmo em meio às crises, a presença de um Deus que está ao seu lado. É uma igreja, então, que vive na doutrina, com entusiasmo na sua nova vida cultica. É uma igreja que valoriza a comunhão. Versículo 42, 44, 46. Há referências a essa comunhão dessa nova comunidade. Meus irmãos, onde desce o óleo da alegria e do poder do Espírito, aí há então união entre os irmãos. Como é interessante nós olharmos para a nossa caminhada e visualizarmos isso de uma forma real. Mesmo sendo diferentes, pensando diferentes, como podemos, reunidos como uma comunidade, um corpo que Deus forma, conseguirmos permanecer juntos em meio a tanta dificuldade, tanta gente diferente, tanta gente que pensa que o que pensa é o certo e o que o outro pensa é o errado. Como podemos caminhar juntos? É apenas na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Há algo que nos une, esse amor de Deus nos une. Esse batismo de amor no Espírito agora nos faz andar juntos, mesmo em meio a tantas diferenças que nós temos. Todos estavam juntos, partiam pão de casa em casa, eles se reuniam no templo e também nos lares. Era um povo que entendia esse movimento da coinonia no movimento da vida.
que entendiam que não podiam viver só, mas uma vida no Espírito é uma vida em comunhão, é uma vida comunitária, é uma vida onde a koinonia, ela se estabelece de uma forma definitiva. É interessante notar que uma igreja cheia do Espírito Santo tem a sua comunhão restaurada com Deus, e uma comunhão restaurada com Deus desemboca e deságua em um relacionamento profundo com aquele que está ao seu lado. Mas não apenas isso, restabelece também a sensibilidade de entender as necessidades dos outros. Gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que mãos que são elevadas ao céu em adoração, mas que não são estendidas para o seu irmão, não passam de barulho diante da presença de Deus. Nós adoramos a Deus, a comunhão é restabelecida, mas agora ela manifesta no amor comunitário. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados, versículo 44 e 45. Os crentes convertem o coração, convertem o bolso. Há desapego dos bens e apego às pessoas. Essa igreja cheia do Espírito Santo encarna agora a graça da contribuição. Por isso podemos dizer que quem não ama o irmão não pode amar a Deus. Uma igreja com características de uma doutrina sólida, de uma vida cultica restabelecida, de uma vida de comunhão diária em todos os lugares. Nós podemos olhar, e eu posso louvar a Deus pela vida de vocês. Antes de vir aqui, eu olhei tudo lá no site, fiquei assistindo todos os sermões, assisti sermão, uns 10, 15 sermões, vi lá toda a agenda, todas as células. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Quem aqui participa de uma célula da Central? Quem não participa está convidadíssimo, é só procurar o responsável. É nisso que nós estamos nos espelhando. Uma vida onde a gente pode se reunir num grande ajuntamento como esse, celebrar a presença do Espírito Santo sobre nós, mas também no dia a dia poder contar com pessoas. O reverendo William está no hospital e ele antes estava postando, que esses relacionamentos são oxigênio para a alma, uma coisa assim no Facebook dele. E ele pediu doação de sangue, e eu coloquei no grupo de oração lá da minha igreja em Martinópolis, e na hora, 3, 4 irmãos falaram assim: estou indo para Prudente, vou doar sangue. E vieram aqui e doaram sangue. É uma igreja que está unida não porque conhece, porque esses que vieram, um conhecia o pastor William, os outros vieram porque nós falamos que ele era pastor, um servo de Deus, e há pessoas que se mobilizam. Há gente presente na nossa vida em momentos difíceis, você pode trazer a sua memória, que estavam presentes, que foram instrumentos do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É uma igreja que também deve produzir um impacto na sociedade. Essa igreja que tem uma doutrina, essa igreja que tem uma vida cultica, essa igreja que tem uma vida de adoração, de comunhão, também deve ser uma igreja que produz impacto na sociedade. Versículo de número 47 diz assim o texto: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa era uma igreja comprometida com a verdade, mas não era legalista. Era uma igreja santa agora, na força do Espírito Santo, mas não é mais uma igreja farisaica. Era uma igreja piedosa, mas não com santarrões
mas era uma igreja que estava na força do poder que agora habitava nelas, exercendo influência e impacto diante de uma comunidade no qual eles estavam vivendo. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros, eram gente contagiante, reformados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus, impactavam outras vidas. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Talvez aquela sociedade olhavam para esses homens e viam esses homens parecem os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores pais, os melhores estudantes, os melhores profissionais. E pela ação soberana de Deus, pelo impacto de uma vida no Espírito e pelo Espírito, experimentavam um crescimento numérico diário. Olhando hoje para muitos dos meus amigos, pastores, colegas e em geral, há o que podemos chamar de uma numerolatria, adoração só por número, tem que crescer a qualquer custo, e uma numerofobia. Não, essa igrejinha está bom assim. Queridos, uma igreja saudável, que tem uma doutrina, estudo, comunhão, ação do Espírito Santo, uma igreja saudável é uma igreja que cresce. E essa igreja cresce por causa da sua qualidade. Então a quantidade, ela é manifestada. A igreja crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas. Essa igreja crescia pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus, por uma ação divina. É Deus quem acrescentava. Olhe para o crescimento dessa igreja. Atos capítulo 1, versículo 15, eram 120 membros. Atos capítulo 2, versículo de número 41, há agora nessa comunidade 3.000 membros. Atos capítulo de número 4, versículo de número 4, essa comunidade agora se expande para 5.000 membros. Atos capítulo de número 5, versículo 14, uma multidão é agregada à igreja. Atos capítulo 6, versículo 17, o número dos discípulos é multiplicado. Atos capítulo 9, versículo de número 31, essa é uma igreja que se expande para a Judéia, para a Galiléia, para a Samaria e até os confins da terra e até os dias de hoje. Essa igreja tem tido seus remanescentes e há lugares onde esse evangelho tem servido de celeiro para que outros povos, outras nações, outras etnias, povos, como o pastor Evandro nos disse, conheçam e experimentem o poder do Espírito Santo e do evangelho de Deus. Atos capítulo 16, versículo 5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Essas são as marcas, olhando para esse texto, no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito veio sobre a igreja, marcas que devem também aparecer na minha e na sua vida quanto igreja, nessa comunidade, aonde você também é um instrumento de Deus, devemos manifestar a esse mundo. Rick Warren disse que a pergunta errada é: o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Essa é uma pergunta errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Pense igreja como você, individual e também igreja coletiva. Nossa igreja tem feito diferença. A minha igreja, a minha comunidade, eu, indivíduo, mas também nós aqui como igreja do Senhor Jesus reunidos essa noite, temos feito diferença na sociedade, na nossa família, no trabalho.
temos sido o diferencial de Deus nessa terra. Alguém sentiria falta de você no seu trabalho, na sua casa, se essa igreja sumisse? Sofreria algum impacto a cidade de Presidente Prudente? Eu creio que sim. Eu creio que sim. O que Deus requer de mim e de você é um coração, uma vida aberta, esvaziada de nós mesmos, desmamada desse mundo, para que Ele venha e nos encha e nos encharque com o seu Espírito Santo. Que você possa ser um homem e uma mulher que se encha do Espírito Santo. Esse Pentecostes foi uma vez e de uma vez por todas, mas a fonte não cessou e ele tem sido derramado. Enquanto houver vasilhas vazias, haverá o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que você seja a diferença de Deus. E eu quero encerrar, como de manhã, contando um testemunho pessoal. Como eu disse, eu nasci num lar evangélico. Minha mãe já era a 4ª geração de pessoas que entregaram seu coração a Cristo Jesus. Meu pai, por sua vez, ele era jogador de futebol, jogou no Internacional, no Paraná, e foi parar no União Bandeirantes, que agora já também não existe mais. E ali ele conheceu a minha mãe, se apaixonaram, minha mãe casou, e durante 9 anos da minha existência, já tinha mais 2, então 11 anos para ela. 11 anos essa mulher orou pela conversão do meu pai. Meu pai era um homem que, após deixar o futebol, foi trabalhar em algumas empresas e ele tinha o problema do alcoolismo. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai, eu tenho lembrança dele tomar um copo de óleo antes dele sair para ir para os botecos da vida, porque ele dizia que se ele tomar esse óleo, ele ficaria bêbado mais tarde. Eu tenho lembranças da minha infância, desse homem chegando bêbado em casa. Até que um destes dias, bêbado ele chegou e eu com 9 anos de idade olhei para ele e eu não tenho outra coisa a dizer senão que o Espírito Santo de Deus usou a minha boca e eu disse para ele: pai, você é um pinguço. Ele então: vai por lá, você vai apanhar. E minha mãe entrou no mesmo instante em sua frente e disse: desse jeito que você está, você não rela um dedo nele. E se você relar um dedo nele, nós vamos nos separar. Eu lembro que minha mãe entrou no quarto, pegou meu irmão que tinha 4 anos, levou para fora, céu estrelado como dia, como se fosse hoje, eu lembro. E ela ergueu os olhos chorando, e isso tem muito vivo no meu coração. Ela dizendo assim: Deus, eu não aguento mais, eu entrego a vida do Ézio nas tuas mãos, faz dele o que o Senhor quiser, eu já tentei de tudo, faça aquilo que o Senhor quiser, não aguento mais. E eu lembro que eu abracei e beijei minha mãe, nós entramos, ela trancou a porta, meu pai ficou na sala. No outro dia de manhã, meu pai não dormiu, a hora que ela acordou, e ela nos conta isso. Ele sentou na mesa, tomou aquele café forte, e ele disse para minha mãe assim: Beth, de hoje em diante, eu não vou colocar mais uma gota de álcool na minha boca, e eu vou servir o seu Deus.
e eu vou daqui uma semana parar de fumar. E meu pai sempre foi, quem conhece ele é meio, nós chamamos ele de Bin Laden. Ele é meio assim, explosivão. Ele falou assim, mas sempre foi um homem de palavra. E uma semana ele parou, ele estava na igreja, depois de 5 anos já era diácono, depois de 1 ano já era presbítero. E meu pai hoje, de trás de um balcão de boteco e de bar, de cama de zona, hoje ele está atrás de um púlpito pregando o evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus continua a derramar o seu Espírito e a chamar homens e mulheres para fazer parte da sua família, do seu corpo. Por isso, não desista, creia, busque, se encha, viva na força e no poder do Espírito Santo de Deus.